Olá, internet! Sejam bem-vindos à minha 8ª aula. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre as leis das finanças pessoais. Bora lá comigo pro vídeo? Hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas não deixa de ser completamente relevante, tá bom? Bora! Quando a gente fala em acúmulo de capital, não existe uma forma exata de se fazer isso. Tem inúmeras maneiras, inúmeros jeitos, tá? Não existe uma só forma, um só jeito. Se alguém chegar para você e falar: ah, esse jeito tá errado, esse jeito não é certo, tá? Pense que é o seguinte: cada um tem seu jeito, cada um tem seu objetivo, cada um tem sua finalidade. Ou seja, dentro das finanças não existe certo e errado. Existe funciona e não funciona. Por exemplo, a caderneta de poupança. Não é um jeito errado de se acumular dinheiro, mas não funciona, entende? Antigamente funcionava, tinha um rendimento maior, era um produto financeiro interessante. Hoje em dia já não é mais, mas funciona, só não é interessante, entende? O orçamento também é outra coisa que você nunca pode ignorar, tá? Nunca deixe de lado. Sempre monitore, sempre queira entender o que está acontecendo ali. Saiba sempre o que cabe, o que não cabe. O que pode ser otimizado, aumentado ou diminuído. Por exemplo, você está gastando demais com alguma coisa que não seja lá tão útil assim, que não atende seus planos. Você vai lá, olha, como é que eu posso diminuir isso? Como é que pode fazer para ser um gasto menor dentro do meu orçamento? Ou seja maior também. Tudo isso depende dos seus planos, do que você está fazendo agora, qual é o seu objetivo. Sempre avalie também a quantidade de dinheiro que você está ganhando, porque dentro disso você pode tirar uma média de gastos do que você está fazendo. Porque um bom orçamento ele é administrado através dos gastos. A forma certa mesmo de se gerenciar o orçamento é através dos gastos. Esse seria o papel ideal para você estar conferindo ali sua planilha de gastos, conforme eu expliquei na aula 1. Se quiserem entender melhor sobre o que eu estou falando, eu recomendo que confiram a aula 1 mesmo. Lá está explicado direitinho, mais aprofundado. É um vídeo de 10 minutos, se eu não me engano. Aí confiram lá, tá bom? Como eu expliquei, dentro das finanças não existe certo e errado. Existe funciona e existe não funciona. Quando você faz os seus planos e você os segue direitinho, sem passar um por cima do outro, sem querer atropelar as fases do projeto, você consegue se sair bem, entende? Por exemplo, se você quer comprar seus materiais de trabalho, esses materiais de trabalho geralmente costumam ser um pouco caros. Por exemplo, um notebook, um microfone, qualquer coisa do gênero que você use para trabalhar, independente da sua profissão, sabe? Então, aí você vai lá, compra uma ferramenta de trabalho, paga, depois parte para outra, paga a outra, depois parte para a terceira, paga a terceira, e assim vai, entendeu? Nunca tenta fazer tudo de uma vez, porque você vai se atrapalhar. Dependendo do tamanho do orçamento, você pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3. Mas nunca é interessante tentar fazer tudo de uma vez se isso não couber dentro do seu orçamento. Entende? Tem sempre ali que haver um equilíbrio. Um orçamento é como um recipiente. Por exemplo, se você pega um balde, você consegue encher ele até certa quantidade. Eu vou trazer um experimento para vocês, explicando melhor sobre isso. Mas, resumindo o que eu estou falando, por exemplo, se você pega um balde e enche ele vai ficar cheio até certo ponto. Quando você joga mais do que cabe dentro dele, ele vai transbordar, vai começar a jogar para fora. O orçamento é a mesma coisa. Se você encher até fora da capacidade do seu orçamento, ele vai transbordar, vai começar a jogar para fora. E quando ele começa a jogar água para fora, é aí o ponto de perigo. Por quê? Ele começa a
esse transbordo vira dívida, vira déficit, falando de forma mais acadêmica, por assim dizer. Mas resumidamente é isso, entendeu? Tenta não fazer mais do que seu orçamento consegue suportar. Basicamente, não gaste mais do que você ganha, entendeu? É bem simples essa regra, tá? Mas tem que ser sempre bem seguida para, independente da simplicidade da regra, ela é o que determina seu sucesso, se seu orçamento vai funcionar ou não. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. E vou deixar o vídeo 9 já em sequência para vocês verem, tá bom? Fui!